Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bem-vindo à live 1228. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, estamos aí se encaminhando aí para o final de semana, né? Hoje estamos no último dia, digamos assim, o último dia útil da semana, né? Sexta-feira. Muita gente fica esperando a sexta-feira, né? Porque é um dia de descanso, começa um descanso, né? Para alguns, né? Para alguns. Hoje nesse mundo tão agitado, nesse mundo de tanta correria, nesse mundo de tantas atividades, até o sábado está indo embora, né? Não temos mais o sabate, não temos mais o descanso hoje em dia. Com essa evolução de tudo é 24 horas, né? Não temos... Mas não importa, chegou aí a sexta-feira, ela anuncia o final de semana, anuncia aí um tempo de descanso, né? E eu espero que isso seja uma grande verdade para a sua vida, que venha um tempo de descanso para a sua vida, um tempo de conforto para a sua vida, um tempo de recarregar as baterias. A paz do Senhor, Gisele, Deus abençoe você, viu? E bom te ver aqui novamente. Bom, a Neuza também chegando, o pessoal chegando aí devagarzinho, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, como eu estava falando, todos nós precisamos desse tempo sabático, todos nós precisamos desse descanso, todos nós precisamos de recuperar as nossas forças, né? Não é só gastar energia, nós precisamos recuperar energias também, isso é muito importante. Eu gosto muito dos exemplos que Jesus sempre deixou, né? A Bíblia diz que Jesus, após um dia cansativo, um dia de muitas atividades, ele sempre se recolhia num lugar para orar, ele sempre se recolhia num lugar para ter um tempo de descanso, um tempo de paz, a sós, muitas vezes com Deus, né? E isso revigorava Cristo, e para que no outro dia ele começasse tudo de novo. E eu profetizo isso na sua vida, que o Senhor vai revigorar as suas forças. Como eu disse, como diz lá em Isaías, ele é aquele que revigora as nossas forças, né? Ele é aquele que dá força ao cansado. E eu acredito isso no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor te dará força, que o Senhor te restaurará as forças, dará forças a você que está cansado, a você que está cansada, você que está precisando, né? A gente chega na sexta-feira, a gente costuma dizer, uau, estou exausto, precisando de um descanso. E eu quero crer que Deus vai te dar esse descanso no nome de Jesus. Deus vai revigorar as suas forças, vai estabelecer força sobre você. Amém? Eu estava hoje ouvindo uma live do meu filho, do pastor Gustavo, pela manhã, e ele desencadeou ali um tema muito importante. No finalzinho da live, ele falou alguma coisa sobre distração, e aquilo pegou bastante no meu coração, e eu disse como isso é importante, como o inimigo das nossas almas, como as pessoas que não querem o nosso bem, eles tentam nos trazer distrações. Isso é muito verdade para nossas vidas, né? Essa coisa da distração. Quantas pessoas não alcançam, melhor dizendo, o resultado que saíram, porque no meio do caminho eles se distraíram, né? E a distração é algo muito, muito perigoso para a nossa vida. É muito perigoso para a nossa vida. Se você estiver dirigindo um carro e você se distrair, comigo já aconteceu isso um monte de vezes. Errar o caminho porque estava distraído, sabe?
Eu lembro que quando eu mudei, por muitas vezes eu errei o caminho, porque eu estava distraído e eu colocava no piloto automático aqui na mente, né? Piloto automático da mente, e ia pelo piloto automático, só que errava o caminho, porque eu estava indo por um caminho que eu estava habituado a ir, e a distração, a falta de concentração acabava me levando para o caminho errado. Eu tenho uma palavra do céu vindo para você hoje: não se distraia. Não se distraia, não deixa o inimigo, não deixa que nada venha tirar você do foco que Deus tem para você. Não se distraia, não se perca no meio do caminho. Você sabe, é extremamente interessante. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo muito detalhes. Às vezes eu não olho o todo, mas eu olho muitos detalhes, eu faço questão, porque eu acho que grandes mensagens estão em pequenos detalhes, sabe? A gente tem muito aprendizado em pequenos detalhes, em coisas pequenas que a gente vê, a gente aprende muito, 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 muito. E eu gosto de observar, às vezes, atletas, sabe? O quanto eles estão concentrados, né? Você já parou para perceber, quando você vê nas Olimpíadas, vamos falar de Olimpíadas, e que são tantos outros esportes, futebol e tantos outros, mas vamos falar de Olimpíadas, vamos falar de atletismo. Então, quando o atleta entra ali para correr os 100 metros, para correr os 200 metros, para correr a maratona, não importa o que é, ele entra extremamente concentrado. Você já viu algum atleta entrar dando tchau para a torcida? Você já viu algum atleta ficar chamando torcida, ficar mandando beijinho antes de começar a disputa? Antes de começar a prova? Você não vê. Você não vê. Sabe por quê? Porque ele entra totalmente concentrado, né? Hoje o maior velocista do mundo, Usain Bolt, é interessante, se você prestar atenção, você vai ver como ele entra totalmente concentrado. A torcida gritando o nome dele e ele faz de conta que não é nem com ele. Não tenho nada a ver com isso. E ele vai lá para sua raia e ele totalmente concentrado, para que ele não pode perder o momento que for dado a partida, porque uma desconcentração dele em questão de segundos pode levar à derrota, porque são 9 segundos para correr, são 9.9, que é o recorde dele, 9 ponto alguma coisinha, e que ele tem que correr os 100 metros, e um segundo, meio segundo, milésimo de segundo, vai fazer toda a diferença lá no final. Então ele tem que sair totalmente concentrado. E ele não olha para os lados, ele só olha para frente e corre. Ele olha para frente e corre. Quando ele cruza a linha de chegada, normalmente em primeiro lugar, no caso dele, né? Todas as vezes em primeiro lugar, aí ele desconcentra. Aí, pronto. Aí ele vai para a torcida, como como dizia o comediante, aí ele vai para a galera. Aí ele vai comemorar, aí ele vai abraçar, aí ele vai mandar beijo, aí ele vai fazer o tradicional, né, arco e flecha, né, lançando para cima, ele dizendo assim: eu sou uma flecha, né? Aí ele vai para a torcida mesmo, mas isso é porque ele já encontrou, ele já alcançou o resultado. Ei, olha o que Deus está falando conosco hoje aqui. Muitos de nós nos desconcentramos antes de alcançar o resultado. É isso que faz a gente muitas vezes perder. É isso que faz muitas vezes a gente não alcançar o resultado que a gente queria. Porque nós desconcentramos no momento errado. E a grande estratégia do inimigo é desconcentrar você.
é fragilizar você. E como ele desconcentra a gente? Ele desconcentra a gente muitas vezes usando nós mesmos. Usando nós mesmos. Como que? Muitas vezes ele nos desconcentra quando nós usamos as nossas próprias palavras contra nós mesmos. Sabe? Um corredor, um atleta, qualquer pessoa que ele sai determinado para fazer algo, ele sai concentrado dizendo: eu vou vencer. Ele não sai preocupado com o opositor dele. Ele não sai preocupado com quem está ao lado dele. Ele não sai dizendo: ó, fulano é ruim. Ah, ou essa piscina não é legal. Eu não estou no lugar que eu não estou na raia que eu me dou bem. O clima não está legal. A minha torcida não está forte. Ele não sai desse jeito. Sabe como que ele sai? Ele sai dizendo assim: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. A preocupação é ele falar para ele mesmo, é ele convencer-se a si mesmo de que ele vai vencer. E isso é através das palavras. E quando o inimigo coloca em nós murmurações, quando ele coloca em nós murmurações, ele nos desconcentra. Quando ele começa a colocar em nós desculpas, para a gente começar a dar desculpa. Desculpa é algo que desconcentra a gente demais. Por quê? Porque quando eu encontro uma desculpa, eu encontro uma forma de relaxar aquilo que eu estou fazendo. De relaxar aquilo que eu estou fazendo. Porque eu tenho uma desculpa. Sabe, ontem aconteceu algo interessante. À tarde eu saí para fazer uma caminhada, a minha tradicional caminhada. Ontem eu saí para fazer, não fui na parte da manhã, fui na parte da tarde para fazer uma caminhada. E tinha chovido aqui em São Bernardo, depois parou. Eu falei: eu vou aproveitar que o tempo está gostoso, não tá sol, está uma temperatura agradável, e vou fazer minha caminhada. E eu saí para caminhar. Só que depois de mais ou menos uns 40 minutos de caminhada, eu percebi que começou a pingar, começou a chover. Daqui a pouco a chuva foi muito forte, muito forte. E eu me abriguei debaixo de um abrigo de parada de ônibus e fiquei por ali. E fiquei pensando: cara, eu poderia chamar um Uber agora e me levar para casa, porque eu já estava quase uma hora longe de casa, 40 minutos a pé. Né? De carro era perto, mas a pé eu já tinha dado quase uma hora. E aí eu pensei: eu poderia chamar um Uber para me levar para casa. Eu poderia dar um jeito de fazer um contato aqui com a Isabel, para de repente a Isabel vir me buscar, me resgatar. Aí começou a passar uns ônibus, eu vi ali no ônibus os itinerários. Eu falei: cara, de repente eu podia pegar até um ônibus, sair dessa chuva e voltar para casa. Mas aí eu fiquei pensando: não, eu não saí com o propósito de voltar para casa. Eu não saí para essa caminhada com o propósito de andar 40 minutos e voltar para casa. A chuva, ela quer me distrair. A desculpa de estar agora chovendo ia me dar um álibi muito bom. Eu nem ia me sentir culpado, eu ia dizer assim: não, você não caminhou 2 horas porque choveu, você não é culpado. Mas sabe o que eu fiz? Esperei ali mais alguns minutinhos, eu vi que a chuva não parava totalmente. Falei: você quer saber de uma coisa? Vai com chuva mesmo, porque eu saí num propósito de andar para frente e não de voltar. E o inimigo queria me distrair. Sabe quem era o inimigo ali? Eu mesmo. Os meus pensamentos, as minhas palavras queriam, as desculpas que começaram a aparecer, quiseram, e eu tinha tudo, como eu volto a dizer assim, tudo. Tem hora, meu querido, tem hora, minha irmã, tem hora, minha amiga,
que está me ouvindo, que está assistindo essa live comigo, tem horas que todos os argumentos estão ao seu favor para você desistir. Todos os argumentos estão ao seu favor para você parar, para você não continuar. Mas eu tenho uma palavra vinda do céu para a tua vida hoje. Não para. Não se distraia. Porque você pode até ter um argumento para não continuar, mas e não voltar com sentimento de culpa, mas nenhuma alegria se compara a você cruzar a linha de chegada. Sabe, nenhuma alegria foi maior do que quando eu cheguei na minha casa e pude olhar no relógio e ver que eu tinha caminhado pelo menos 2 horas. Nada. E essa sim foi uma alegria, porque eu disse assim, a desculpa não me distraiu. O argumento perfeito não me distraiu. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, talvez você tenha ótimos álibis para não ir para a igreja, ótimos álibis para você reclamar, para você murmurar, para você desistir, para você não fazer, como eu disse ontem aqui, com excelência. Você tem um monte de desculpas, sabe aquela história? Para quem tá bom demais. Mas deixa eu dizer para você, isso é distração do inimigo para a sua vida, porque Deus quer que você faça com excelência. Olha o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 18, no verso de número 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Aí ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Sabe o que ele está querendo dizer aqui para você? Sabe o que ele está querendo dizer aqui para mim? Ele está querendo dizer aqui que aquilo que sai da minha boca pode ou não contaminar a minha mente, contaminar os meus ouvidos, ou o que está na minha mente pode sair pela minha boca e contaminar e se tornar um grande álibi para eu desistir e se tornar uma distração. A gente se distrai, a gente perde a concentração. Outro dia eu estava pregando na igreja, um desses dias eu estava ministrando a palavra e eu estava, sabe, concentrado, porque para você ministrar a palavra de Deus você precisa estar muito concentrado ali. E a gente procura que a igreja esteja calma, que a igreja esteja tranquila, que não tenha muito movimento, para que você não se distraia. Mas por algum motivo lá, uma jovem, ela começou a levantar-se, falava com a mãe, com o pai, e não sei o que, piriri, parará, não. E eu vi que ela começou a falar alto, e aquela coisa toda, e acabou o quê? Que eu me desconcentrei. Talvez a igreja não percebeu, mas eu tive que, eu observei aquilo e me desconcentrei. Por alguns segundos eu não conseguia dar desenvolvimento ao raciocínio que eu estava levando para a igreja, a reflexão que eu estava levando para a igreja. Ei, querido, deixa eu dizer aqui mais uma vez para você, não se desconcentre. Se Deus colocou algo no seu coração, se Deus colocou um propósito nas tuas mãos, não olhe para a direita e nem para a esquerda. Vá em frente. Você é uma flecha no arco de Deus. Ei, eu vou profetizar para você, eu estou profetizando de olhos abertos. Não se desconcentre. Você é uma flecha no arco e flecha de Deus. Sabe, Deus está pronto para te lançar a distâncias extraordinárias, para fazer coisas extraordinárias, para acontecer coisas extraordinárias na sua vida, mas talvez você se distraia para algum momento e perde a oportunidade. E quando nós nos distraímos e perdemos o time, é complicado para você voltar. Gasta-se tempo. Sabe, aqui fala
Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e do renovo dos seus lábios se fartará. Mas ele diz que a vida e a morte está no poder da língua. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós desconcentramos, descompensamos e falamos para quem a gente ama aquilo que a gente não queria falar. Aquilo que saiu pela emoção, que saiu sem desejo. E sabe o que isso faz? Isso atrasa. Porque agora você vai ter que voltar a discutir aquele assunto novamente e pedir perdão. Então, o tempo que você poderia estar gastando, olha a revelação de Deus para a sua vida hoje, nessa sexta-feira. Por causa da desconcentração, o tempo que você poderia estar gastando para ir para frente, você tem que gastar para consertar aquilo que ficou para trás. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? É isso que acontece. Sabe, às vezes eu frequento a academia e eu vejo que pessoas dizem assim, fala às vezes pro personal, fala para alguém lá, diz, olha, eu precisei ficar um tempo sem academia, eu precisei ficar um tempo, eu fui viajar, eu fui isso, eu trabalho, eu não sei o que, eu precisei me afastar, agora eu tenho que recuperar o tempo perdido. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu vou fazer o atrasado, para depois eu começar a andar para frente. Ei, eu vou encerrar essa live agora, orando com você, mas dizendo para você, não se desconcentre. Desconcentração faz você perder tempo. Desconcentração faz você trabalhar o dobro. Desconcentração faz você gastar o dobro da energia, porque o tempo que era para você estar gastando correndo lá na frente, você está gastando aqui atrás, consertando erros que você cometeu porque se distraiu. Você já parou para pensar nisso? Já aconteceu isso com você alguma vez? Sabe, é como você ter um compromisso. Vamos falar de uma prestação, de um compromisso, de um carnê de um carro que você comprou. Então você comprou o carro em 36 meses. Mas por algum motivo, você precisou atrasar pelo menos umas 3 parcelas desse financiamento. Agora, você vai ter que conseguir recursos para pagar as 3 prestações atrasadas, que poderiam ser usados já para pagar as que estavam lá na frente. Mas você vai ter que pagar as 3 atrasadas e depois tentar arrumar recurso para continuar pagando. Você entendeu o que Deus está falando com você hoje aqui? Você percebeu o que Deus falou conosco hoje aqui? Não se desconcentre. Desconcentrar-se é perda de tempo. Desconcentrar-se é gastar tempo inutilmente, quando você poderia estar lá na frente. Então não deixe as desculpas, os argumentos, as desculpas, elas não, como eu gosto de falar muito isso que disse Michael Jordan, não deixe as suas desculpas serem mais fortes do que os seus propósitos. Não deixa. Não deixa as suas desculpas tornar-se uma distração. Não deixa os álibis, os bons álibis que você tem. Isso está acontecendo por causa daquilo, por isso que eu não estou fazendo. Não, isso é o inimigo distraindo você.
Não deixe que os seus pensamentos te distraiam. Você já parou para pensar? Às vezes isso acontece comigo, eu não sou perfeito, eu não sou diferente de você. Às vezes eu estou aqui nos meus estudos, lendo, ouvindo alguma coisa, aí daqui a pouco o celular treme aqui, aí eu pego o celular e vou ler aquela mensagem. Quando eu vou ver, eu já li a mensagem, respondi, já entrei no Instagram, já respondi não sei quem, já postei não sei o que, e quando eu vou ver no relógio eu perdi 10, 15 minutos distraído com aquilo. Hoje o celular é uma das maiores distrações que a gente tem. Deixa eu dizer para você, Deus, Ele precisa ser a prioridade na nossa vida. Não se distraia. Não se distraia com nada. Olha para frente e corre. Eu encerro falando o que Paulo falou. Não que eu já tenha alcançado, diz Paulo lá em Filipenses, mas eu prossigo para o alvo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não vou me distrair. As prisões não distraíram Paulo, os açoites não distraíram Paulo, o levante do inimigo, usando pessoas, usando instituições, usando tudo, não distraíram Paulo. Ele disse assim, eu prossigo. A minha palavra para você hoje, nada te distraia, prossiga para o alvo e para o propósito que Deus tem para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui conosco. Pai querido, os que vão ouvir mais tarde, os que vão, ó Deus querido, participar, os que estão participando. Ó Pai, é assim mesmo. Muitas vezes, ó Senhor, o Senhor coloca propósito nas nossas vidas, mas nós nos distraímos e acabamos, Senhor, não completando. E depois nós voltamos ao Senhor dizendo, Senhor, por que isso não aconteceu? E era como se o Senhor chegasse para nós e dissesse assim, você se distraiu. Como uma criança que sai para comprar algo e se distrai com brincadeiras e acaba não chegando em casa com aquilo que foi pedido. Assim, Senhor, muitas vezes nós fazemos. Assim, muitas vezes acontece conosco. O Senhor nos pede algo. O Senhor nos coloca a propósito no nosso coração. Mas nós saímos e no meio do caminho nós nos distraímos e perdemos aquilo que o Senhor nos deu. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, dessa família. Que o Senhor enche de graça, paz e prosperidade. Para a glória do teu santo nome. Que em tudo, Senhor, o teu povo seja abençoado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sigam com você. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A live fica gravada, repito, fica gravada. Entra, curte, compartilha com mais alguém e eu tenho certeza que só vai te abençoar. Obrigado por tudo. Até mais. Segunda-feira estamos de volta. Vamos ver. Amanhã, se eu tiver em condições, tiver tempo aí, tem uns projetos, mas se eu tiver tranquilo, eu vou pelo menos entrar aqui 12h28 para falar um oi para vocês, dar um beijo no coração de vocês, trazer uma palavra de Deus e tudo bem. E domingo, 18 horas, Santa Ceia do Senhor, Igreja Restauração e Vida. Ei, vai ser a melhor Santa Ceia que você já participou da sua vida. Eu profetizo isso. Não se distraia com nada. Amém? Vou fazer aqui um print. Peço que você faça também e divulgue aí essa live para a glória de Deus.